Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia, uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. E hoje eu resolvi trazer um pouquinho mais do meu caderno de criaturas. Eu peguei esse sketchbook para criar vários tipos de criaturas mágicas. Não sei se eu vou usar ele só para isso, porque são muitas folhas e eu teria que criar muita coisa. E acabou que, mesmo sem perceber, eu tô testando várias mídias diferentes nele. Por exemplo, eu já fiz com lápis de cor, já fiz com giz pastel oleoso, já fiz com aquarela, fiz com tinta guache, agora eu tô fazendo em caneta. Eu até pensei em usar a caneta nanquim mesmo, mas a minha tá acabando e só tá manchando a página, não tá mais sendo tão boa. Então eu peguei a boa velha caneta esferográfica que fez seu trabalho lindamente. Enfim, posso trazer mais sobre as outras criaturas fantásticas que eu já criei nesse sketchbook, mas hoje a gente vai falar sobre o Phobos, o Guardião do Medo. A um primeiro momento você pode olhar para ele e ficar apavorado, afinal, o medo dá medo, ele pode paralisar as nossas vidas, ele pode colocar suas garras entre nós e a gente não conseguir fazer mais nada, ficar congelado. Mas ele não tem só uma aparência, ele não faz apenas uma coisa. Ele não é bom ou mal. Isso vai depender de como você encara ele, de como você lida com ele. O medo sempre está presente nas nossas vidas, sempre está observando, sempre está ali se fazendo presente em todo momento. Mas ele nem sempre começa grande. Em geral, ele começa pequeno, ali, inofensivo. Você olha para ele e não dá muito valor. Mas dependendo de como você o alimenta, ele vai crescendo, 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 aumentando de tamanho, mudando a forma. Cada pessoa vê ele de um jeito. Cada pessoa teme uma coisa diferente. Cada pessoa tem um guardião diferente. Ele anda ali do lado, ele se manifesta de maneiras diferentes. Alguns se manifestam em medo de altura, de aranha, de cobra, de gente. E tem gente que tem medo do medo. O que, se você for pensar, às vezes até faz sentido. O medo pode paralisar, fazer você congelar, fazer você tremer. O medo pode te paralisar completamente e você não conseguir fazer o que você quer. E se eles rirem de mim? E se eu tropeçar? E se eu cair? E se eu ficar doente? E se tiver uma aranha? E se eu morrer? De repente você tá de noite, sem pensar em mais nada, deitado pra dormir, e o medo pega, aperta sua garganta, faz você ficar sem ar. E ninguém pode te proteger do medo, a não ser você mesmo, porque ele tá dentro de você, dentro da sua cabeça. Mas vocês viram que em um momento algum eu chamei ele de monstro, de criatura aterrorizante. Eu chamei ele de guardião. Ah, o medo pode ser sim ruim. Ele pode ser gigantesco e colocar suas garras na sua mente. Mas ele é necessário. Sem ele, nossos antepassados não teriam sobrevivido, não teriam evoluído. A gente não estaria aqui hoje. Sem o medo, a gente andaria pela beirada dos lugares sem medo de cair e cairia. Sem o medo, a gente colocaria a mão no fogo sem pensar em se queimar e se queimaria. Eu mesma já tive medo de muita coisa na vida. Tenho medo de muita coisa e ainda terei. Eu tinha medo de fazer vídeos, eu tinha medo de colocar minha arte para os outros verem, eu tinha medo de começar tudo isso. Mas eu não conseguia seguir em frente só com medo. Ele mandava em mim, na minha vida, nos meus sonhos, nos meus projetos, nas minhas relações. Eu tinha medo do medo, de olhar nos olhos dele e encontrar algo pior. Então eu queria viver, eu queria fazer coisas. E eu cansei de ter a minha escuridão. Então eu fui lá e encarei o medo. Ai, não foi fácil, foi aterrorizante. A vulnerabilidade daquele momento me fez tremer por inteiro. Mas a cada passo que eu dava, ele diminuía. A cada passo que eu dava, o monstro se tornava outra coisa. A cada passo que eu dava, ele se tornava tão pequeno, tão insignificante, tão diferente do monstro enorme que eu achei que ele seria. Mas eu não falo isso pra diminuir o que ele era, pra diminuir os sentimentos que eu tava sentindo. Não. Mas pra encarar quem ele era de verdade. Ele não tava ali querendo me destruir, tirar todos os meus sonhos e me manter na escuridão. Ele tava querendo o que era seguro. Ele tava querendo me proteger. Ele tava querendo que eu não me machucasse. E aí eu entendi que não tinha como viver sem ele. Ah, e ele fala no meu ouvido sempre. Mas ele não tem mais o tamanho que tinha antes, porque eu não deixo ele ter.
Falando assim, parece até que foi fácil, foi de uma hora pra outra, assim, no estalar de dedos, eu consegui enfrentar o medo e ele diminuiu. Tá mais pra uma saga de livros onde a mocinha tem que enfrentar várias batalhas até conseguir o que ela quer. E o medo continua aí. Ele não foi derrotado como vilão de fantasia. Ele sempre tá aí. E eu, sabe, até agradeço. Porque o que seríamos de nós sem medo nenhum? O medo também muda conforme a gente cresce, conforme a gente evolui, conforme a gente amadurece. A régua que a gente usa pra medir os monstros muda de acordo com o que a gente vive, com o que a gente sofre. Às vezes o medo é tão gigantesco e de repente você passa por outra coisa muito pior e aquele medo fica bem pequenininho. Alguns medos mudam, tipo, você ter medo de um monstro no seu armário quando você é pequeno, e aí você cresce e tem medo de não conseguir o dinheiro para pagar todos os seus boletos. E você pode ainda apagar a luz e sair correndo porque um medo não exclui o outro. Quando criança, você tem medo de ir para uma loja e perder sua mãe no shopping. E quando você cresce, continua com esse medo de perder seus pais. Porque tem alguns medos que nunca vão embora. Eles só mudam de forma. Já pensei muitas vezes, quem seria eu sem medo? Seria corajosa? Colocaria minhas artes no mundo? Falaria em público? Ou seria desleixada, descuidada, me machucaria a toda hora? Essa resposta eu não posso dar, nem você. Porque o medo está intrínseco em ser humano. Todos nós temos um guardião ali, do ladinho, acompanhando a vida inteira. Quando eu pensei nessa arte, pensei nas muitas formas que o medo se manifesta. Pensei em várias formas diferentes de poder representar o medo e seu guardião. Acabei escolhendo duas das formas que o medo pode se apresentar. Ele tem várias, não se engane. Essa aí não é a única face do medo. Escolhi uma das formas parecendo tão pura, tão inofensiva. A outra forma, um pouco mais temível, um pouco mais desafiadora, você olha para aquilo e sabe que não pode brincar. Escolhi essas duas formas porque o medo nunca vem da mesma maneira. Às vezes ele pode parecer tão pequenininho, tão inofensivo, mas se você ouve ele... E às vezes ele parece tão assustador, tão grandioso, mas ele só tá ali, só pra te proteger. O que eu recomendo é fazer as pazes com seu guardião. É claro que às vezes ele vai ser um drama queen e vai fazer uma algazarra só pra que você o ouça, só pra que você trema de medo. Mas outras vezes ele vai falar coisas bem válidas que é bom você ouvir pra se cuidar, viu? E esse foi o Phobos, o guardião do medo, e um pouco mais da sua história. Eu gostei bastante de como ficou o resultado dessa arte, achei que conseguiu exemplifica bastante o que eu queria demonstrar. E foi uma arte bem acessível, porque eu usei uma lapiseira, grafite, borracha, duas canetas pretas, uma caneta normal esferográfica média e outra fininha. Quis testar um estilo um pouco diferente que eu não tô tão acostumada e eu acabei gostando bastante. Podem deixar nos comentários aí se vocês querem ver mais de, tipo, vídeos como esse, contando histórias, criando criaturas, mostrando meu sketchbook. Eu mesma gostei bastante de fazer esse vídeo todo, fazer toda essa história. Espero que o áudio desse vídeo esteja um pouquinho melhor do que os vídeos anteriores, porque finalmente eu tenho um microfone novo pra fazer o voiceover nesse tipo de vídeo. Não sei se tá tão bom porque ainda não aprendi o volume certo pra falar. Enfim, esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Deixe seu like, vai apoiar muito o meu canal, vai ser muito importante pra mim. Se inscrevam para ver mais livros e arte e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!